Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Vamos hoje aqui dar continuidade ao nosso trabalho de estudos de eletrostática, continuando com o exercício que envolve um caso campo elétrico, ok? Esse problema aqui é um problema também bem interessante, já fizemos alguns ao longo desse curso. Esse aqui também mexe com a parte de uma análise vetorial bem interessante, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nele. Ele fala o seguinte: nos pontos A e B, separados pela distância AB de 3 metros, fixam-se cargas elétricas pontiformes, QA, carga situada no ponto A, 8 microcoulombs, 8, 10 a menos 6 coulombs, e QB, carga situada sobre o ponto B, de 2 microcoulombs, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aí vem o comando da questão. Determine o ponto onde o vetor campo elétrico é nulo, onde ele venha a ter um valor numérico zero. Ok? A diagramação que ele coloca é essa aqui. O ponto A, o ponto P, separados por uma distância de 3 metros, sobre o ponto A situado numa carga QA, sobre o ponto B situado numa carga QB, ambos com os valores dados. 8 microcoulombs para a carga situada em A, 2 microcoulombs para a carga situada em B. Tudo bem até aí? Bem, para começarmos a fazer essa questão, temos que fazer uma análise vetorial desse campo elétrico resultante que ele tem que analisar, tá? Que a gente tem que analisar nessa questão. Há 3 hipóteses possíveis nessa direção aqui, tá? Para ter um campo elétrico resultante dessas duas cargas, tá? Na verdade, tem até mais, porque se você pegar e analisar fora da reta que une, na direção que une as duas cargas, você tem um campo elétrico ali também, mas não vai dar zero em hipótese alguma. É uma análise vetorial de duas direções diferentes que não vai dar zero, ok? Para dar zero tem que estar na direção da reta que une os dois pontos A e B que contém as cargas QA e QB, ok? Então, nesse contexto, eu tenho a primeira hipótese à esquerda de QA, entre QA e QB e à direita de QB, ok? Vamos analisar então. A carga QA gera, vamos supor que eu pegue pontos aleatórios aqui. Aqui, aqui e aqui, ok? A carga QA que eu botei em laranja, carga QA é uma carga, ambas são positivas. QA com 8 microcoulombs, QB com 2 microcoulombs, ambas positivas. Então gera um campo de afastamento, ok? Então essa carga aqui, QA, está influenciando nesse ponto com o seu campo, empurrando aquele ponto, entre aspas, tá? Então estaria assim, ó. Seria um campo vetorial assim. Isso aqui seria o campo gerado pela carga situada em A, ok? A mesma carga nesse ponto aqui também está, entre aspas, empurrando aquele ponto, que é um campo de afastamento, não é isso? Olha aqui, ó. Aqui seria o campo gerado por A. Campo linha, para diferenciar daquele vetor ali, tá? E aqui também, um outro campo também de afastamento. Botar duas linhas para diferenciar os vetores. Apenas isso, só para diferenciar os vetores, ok? Aí eu estou analisando as 3 situações possíveis para analisar um tal potencial de ter anulação de campo elétrico, tudo bem? Agora vamos ver a análise da carga B azul. A mesma coisa aqui, ó. A carga B também, por ser positiva, gera um campo de afastamento. Então a carga B com o seu campo, nesse ponto aqui, estaria empurrando esse ponto. Então olha aqui, ó. Seria assim. Campo gerado pela carga B, ok? Da mesma forma aqui, ó, empurrando aquele ponto com o seu campo. Então seria um campo gerado pela carga B, linha, só para diferenciar do outro. E aqui também, ó. Ora, ao analisar isso aqui, a gente vê nitidamente que o único local, dentre essas 3 zonas aqui, onde pode ocorrer uma anulação de campo elétrico, só pode ser entre as duas cargas. Por que isso? Porque aqui à esquerda do A, os dois vetores estão se somando, tem a mesma direção e mesmo sentido. Tá? Para somar os dois dar zero, tinha que ser sentido contrário, tem que ser vetores simétricos. Tá? A mesma coisa acontece aqui, à direita de QB. Então, o único local onde os vetores se opõem, onde em potencial posso ter, em um certo ponto entre as duas cargas, um ponto onde esse vetor numericamente venha a ser igual a esse, para anular, só pode ser entre as duas cargas. Até aí, tudo bem? Bom, coloquei aqui o esquema, tá? Favorável ao nosso contexto. Analisamos que
para ver o tal possível ponto onde haverá anulação do campo elétrico, só pode ser na reta que une as duas cargas, tudo bem, na direção dessa reta aqui, e entre as cargas. Vimos que não pode ser fora dela, porque se for fora, há um somatório vetorial de dois vetores com direções diferentes, não haverá somatório zero, só pode ser na reta que une as duas cargas e entre elas, ok? Coloquei esse ponto P aqui, tá? Vamos analisar o porquê dessa divisão que eu fiz aqui. Por que eu botei um pouquinho mais próximo da carga de B e mais afastado da carga de A? A gente sabe que a carga de A ela tem um valor de 8 microcoulombs, que a carga de B tem um valor de 2 microcoulombs, ok? Se eu coloco no ponto médio, exatamente bem no ponto médio, a gente sabe que esses vetores gerados pelas duas cargas naquele ponto serão diferentes. Vão estar se opondo, mas terão módulos diferentes. Como a distância do ponto médio seriam iguais, eu teria que o diferencial ser na carga. Então a carga gerada pela cor laranja aqui, a carga de A, teria um valor maior que a da carga azul, que é a carga B, no ponto B, que é de 2 microcoulombs. O que eu faço? Para compensar isso, eu vou diminuir a distância entre o ponto analisado e a carga, porque eu sei que se eu diminuo a distância, como eu sei que campo elétrico e distância são inversamente proporcionais, se eu diminuo a distância, eu aumento o campo elétrico. Então, o campo da carga azul, que é a carga de valor numérico menor em módulo, aumentaria. E a carga, o campo gerado pela carga maior, reduziria a ponto de equilibrar esses dois campos. Então, com certeza, está mais próximo desse aqui. Tudo bem? Uma análise prévia, vetorial sobre esse contexto. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que essa carga laranja e a carga azul são cargas positivas que geram um campo de afastamento. Né? Então, estaria aqui, ó, o campo gerado pela carga laranja naquele ponto P. Campo gerado pela carga que se encontra no ponto A. E aqui, o campo gerado pela carga que se encontra no ponto B. Está aqui. Tudo bem? Eu coloquei uma distância do ponto A até o ponto analisado, que eu vou querer o campo elétrico nulo, sendo D. Se tudo aqui eu sei que vale 3, se aqui vale D, aqui vale D, 3 menos D. Tudo bem? Então vamos lá. Nessa análise que tem que fazer, eu tenho que saber que o campo elétrico no ponto P tem que ser nulo. Concorda com isso? Então, olha aqui. EP tem que ser nulo. Ele fala isso. O campo elétrico em P tem que ser nulo. Logo, o valor numérico desse campo gerado por esta carga tem que ser numericamente igual ao valor desse campo gerado por essa carga aqui. Logo, eu vou falar aqui, campo de A sendo igual ao campo de B. Até aí, tudo bem? Bem, sabendo que esses dois campos numericamente têm que ser iguais, são vetores simétricos, na verdade, eu tenho que, aplicando a fórmula do campo elétrico, eu coloco para a carga situada em A, constante eletrostática, módulo da carga pela distância ao quadrado. Analogamente, constante eletrostática, módulo da carga em B, distância da carga B até o ponto. Carga A, daqui até aqui é D. Carga B, daqui a aqui é 3 menos D. Foi isso que eu fiz. Tá? Eu posso pegar aqui, tranquilamente, cancelar esse K aqui. Ó. Eu cancelei. É produto, não é verdade? Então ficou carga de A em módulo sobre D ao quadrado, carga de B sobre 3 menos D ao quadrado. Fiz uma articulação algébrica. Eu separei isso aqui, eu reescrevi de uma forma realmente mais conveniente para eu fazer o problema, que isso aqui vale isso. Tá? Eu troquei os meios aqui, ok? Ficou D ao quadrado sobre 3 menos D ao quadrado igual a QA sobre QB. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu tenho o seguinte. Se vale isso aqui, eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte. A ao quadrado sobre B ao quadrado é A sobre B tudo ao quadrado. D ao quadrado sobre 3 menos D ao quadrado é a mesma coisa que tudo isso aqui ao quadrado. Algebricamente, tudo bem até aí? Por que eu fiz isso? Fica muito mais simples, rápido e imediato analisar dessa forma. Porque olha só, alguma coisa ao quadrado igual a outra coisa, essa alguma coisa igual a raiz quadrada daquela outra coisa. Ou seja, isso daqui é mais ou menos raiz quadrada do que está do outro lado. Ok? Mas aí vem uma observação feita. Tá? A gente tem que analisar o seguinte, estamos vendo um contexto físico de distâncias, geometricamente falando. Tá? Então isso aqui, na verdade,
tem que assumir um valor, esse D sobre 3 menos D tem que ser maior que zero, tem que ser positivo. Então eu vou suprimir esse valor negativo, ok? Porque a gente sabe que são distâncias, tem que ser um valor em módulo positivo, ok? Bom, então vamos lá para o outro lado para a gente continuar isso aqui. Bem, coloquei aqui, tá? D sobre 3 menos D é a raiz quadrada já com valor negativo retirado, só o positivo, tá? Sendo a raiz de 8 10 a menos 6 sobre 2 10 a menos 6, ok? 8 microcoulombs, que é a carga do A, 2 microcoulombs, que é a carga do B. Isso aqui cancela 10 a menos 6 com 10 a menos 6, 8 por 2, 4 raiz, 2, tá? Multiplicando aqui na proporção, eu tenho isso aqui, ó, D igual a 2 vezes 3 menos D. Fazendo, eu achei o valor de 2 metros, tá? Então, na verdade, em relação ao referencial, vamos voltar ali para o outro quadro? Em relação ao referencial do ponto A, o ponto onde tem que haver o possível, né, a possível, melhor falando, anulação do campo elétrico, é a 2 metros de A. Olha o que eu falei no início da análise aqui, sobre isso, esse ponto estar mais próximo de QB. Se ele está a 2 metros daqui, ele está a 1 metro daqui, porque tudo tem 3 metros, não é verdade? Então ele realmente está mais próximo da carga de B. Ok? Agora olha só, vamos lá para o outro quadro de novo. Só de curiosidade, se eu tivesse por acaso feito, tá? A questão acabou aqui, então a 2 metros do ponto A ao ponto onde haverá anulação no campo elétrico, ou a 1 metro de B, depende do referencial. Tá? Agora olha só, se eu tivesse colocado D sobre 3 menos D igual a menos 2, que seria aqui, eu exprimi o negativo, fiz só que positivo. Vamos supor que você não tivesse sacado isso e feito duas soluções para isso aqui sendo mais 2 e para isso aqui sendo menos 2. Era possível? Sim. Você ia ver que ia dar um absurdo, e dá. Olha só. Fazendo aqui, você teria D igual a menos 2 vezes 3 menos D. Ok? Então, você tem D igual a menos 6 mais 2D. Você acha D igual a 6 metros. Pô, mas que absurdo é esse? Não tem nenhum absurdo aqui. Deu um D positivo. É absurdo. Vou voltar lá de novo. Olha aqui, ó. Olha para cá. Se D, que eu achei no valor, que não, eu sei que não é, menos 2, né? Eu botei menos 2 e D igual a 6. Como é que pode D ser 6 se aqui tem 3? É um absurdo. Então você vê que é totalmente fora de contexto. Tá? Então a resposta mesmo seria o quê? O ponto, a distância D, que eu chamei de D, sendo 2 metros, ou seja, a 2 metros do ponto A ou a 1 metro do ponto B, tá? Você tem o campo elétrico sendo nulo. Ok? Uma questão bem interessante, uma análise vetorial bem emblemática, vamos dizer assim, que leva a muita dúvida, mas espero que tenha sido tranquilo para vocês, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, um abraço, tudo de bom.